Este rei, este imperador, se parece muito mais com um governante moderno do que com um governante medieval. O traço mais espantoso do caráter dele, isso o faz dele tão fora da curva, é a sua atitude religiosa. Frederico II é um dos raríssimos casos, um dos raríssimos homens da Idade Média, em que se nota ceticismo. É realmente muito estranho constatar que esse contemporâneo de São Francisco, de São Domingos, de São Luís, de Santo Tomás, era um homem sem fé. Para ele, todas as religiões eram equivalentes e não valiam grande coisa. Os muçulmanos com os quais ele convivia diziam: ele é um ateu, ele não acredita em nada. Inclusive, ele se cercava de sábios muçulmanos que o iniciaram em pesquisas físicas e químicas que ele usava para tentar demonstrar a impossibilidade dos dogmas cristãos. Frederico II fora pupilo de Inocêncio III. Criatura dele. Protegido por Inocêncio III. Ele era, por herança materna, rei da Sicília, um reino do sul da Itália. É sempre bom recordar, meus alunos sabem, mas Sicília, a essa altura, não era apenas a ilha, mas toda a península, a parte sul da península italiana e a ilha da Sicília. Por isso que alguns autores falam de duas Sicílias, mas esse termo é mais próprio a épocas mais recentes do que a Idade Média. Se falava reino da Sicília. Depois, a partir do final do século XIII, haveria a divisão reino de Nápoles e reino da Sicília. Mas nessa época era a Sicília que se chamava. Ele era, por herança materna, rei da Sicília. E o seu pai havia sido o imperador e rei da Alemanha, Henrique VI. E durante o grande cisma imperial, que no começo do século XIII gerou uma divisão tremenda, uma disputa grande pelo trono imperial, Inocêncio III conseguiu fazer dele, este mesmo Frederico II que ele criara, rei da Alemanha. Portanto, candidato ao trono imperial, que não era hereditário. O trono, o rei da Alemanha e da Itália, o rei dos romanos, era, se fosse o principal candidato para ser imperador, mas era imperador quem o Papa coroava. E quando Honório III foi eleito, em 1216, Frederico II tinha 22 anos. Ele parecia o homem providencial, alçado ao poder, alçado ao trono para auxiliar o papado nos seus grandes desígnios. O próprio Inocêncio III assim viu. E Inocêncio III, ao morrer, jamais iria desconfiar que esse adolescente, que ele criara, o seu preferido, se tornaria um inimigo, talvez um inimigo mais perigoso para a igreja do que o seu avô, Frederico Barbarossa. Era avô de Frederico II. Na verdade, eu creio que Frederico II foi mais perigoso para a igreja do que qualquer rei antes dele. E se nós observarmos a época em que ele viveu, não apenas o século XIII em si, mas toda a Idade Média, o padre Boulanger diz, e é verdade, não há na Idade Média figura mais estranha do que ele. Nem figura mais difícil de se analisar. Bom, então vamos tentar fazer aqui um retrato deste personagem que tantas dificuldades causará à igreja durante 30 anos. Bom, era um homem baixo, franzino, calvo antes da hora, um pouco arqueado, não era essa figura
imponente que as representações modernas como essa aí fazem. Tinha um temperamento nervoso, instável, num momento tenaz, depois desanimado. E conciliava como que heranças muito diferentes. Ele era, por um lado, normando do sul da Itália por parte de mãe, ao mesmo tempo alemão por parte de pai. Então, era um personagem de temperamento bastante instável, interiormente agitado, e que foi denominado pelos seus contemporâneos de stupor mundi. Qualificaram assim. Agora, o traço mais espantoso do caráter dele, isso o faz dele tão fora da curva, é a sua atitude religiosa. Frederico II é um dos raríssimos casos, um dos raríssimos homens da Idade Média, em que se nota ceticismo. É realmente muito estranho constatar que esse contemporâneo de São Francisco, de São Domingos, de São Luís, de Santo Tomás, era um homem sem fé. Para ele, todas as religiões eram equivalentes e não valiam grande coisa. Os muçulmanos com os quais ele convivia diziam: ele é um ateu, ele não acredita em nada. Inclusive, ele se cercava de sábios muçulmanos que o iniciaram em pesquisas físicas e químicas que ele usava para tentar demonstrar a impossibilidade dos dogmas cristãos. Conta-se, por exemplo, que certa vez ele mandou colocar um homem dentro de um barril hermeticamente fechado para que no momento em que abrisse a tampa do barril, depois que o homem morresse sufocado, não saísse nenhuma alma em direção ao céu. Para demonstrar que não existe vida depois da morte. Então, não é de se admirar que os seus contemporâneos, não no começo, né? Porque no começo essas coisas não eram tão claras. Ele se torna, de fato, aquele inimigo encarniçado da igreja a partir do final, principalmente na década de 1240 e 1250. A partir do final do pontificado de Gregório IX. Mas chegará um momento em que os contemporâneos constataram, de fato, que esse homem era. Muitos o chamarão de anticristo. Besta saída do mar, que é justamente a expressão que São João utiliza no Apocalipse para se referir ao anticristo, a besta do mar. E vejam, eu não me lembro de nenhum monarca que foi chamado assim antes dele, senão Constâncio II, o imperador ariano, que tanto perseguiu a igreja, por Santo Atanásio. Santo Atanásio se referia a ele como anticristo, Santo Claro de Poitiers também. Falavam que ele era a besta que sobe do mar, com a boca cheia de infâmias, boca cheia de blasfêmias, garras de urso, corpo de leopardo e fúria de leão. E é interessante a gente ver também, eu disse isso na última aula, esse homem sem fé se propõe defensor da igreja, perseguidor da heresia, defensor da ortodoxia. O que explica isso? Bom, as ideias religiosas dele eram comandadas pelas suas ideias políticas. Ele era uma espécie de Napoleão avant la lettre. E o que definia... Vejam, as ideias religiosas dele eram definidas pelas suas ideias políticas. E quais eram as ideias políticas dele? A ideia imperial do seu avô, Frederico Barbarossa, que é do seu pai, Henrique VI. Ele queria reunir a Sicília, que é o seu reino por herança materna, com o Sacro Império Romano, rejeitar a supremacia do papado, dominar a Itália e ser o autêntico senhor da cristandade.
É isso que ele quer. E somente iria à cruzada quando conseguisse isso. Ele dizia: a terra inteira aspira com felicidade ao domínio imperial. O imperador é a lei viva do mundo. É isso que esse homem pensa. Ele é a manifestação mais clara e mais brutal daquela ideia imperial da dinastia dele, que é a dinastia de Hohenstaufen, e levada ao cubo, porque desprovida, essas ideias agora desprovidas dos limites morais e religiosos que os seus antecessores, por ambiciosos que fossem, ainda não se sentiam inclinados a violar. Então, o programa deste homem se opunha em tudo ao programa do Papa, que era a ideia universalista da cristandade, mas não baseada uma universalidade não baseada em uma única dominação política, mas na unidade da fé. E se nós observarmos tudo isso, além dessas ideias políticas e das ideias religiosas dele, há um outro fator aí bastante problemático, que se trata de um personagem sem amarras morais. Qual vai ser qual é o grande meio que Frederico II vai utilizar para alcançar os seus objetivos? É a brutalidade? Não, é a enganação. São as promessas hipócritas, são os perjúrios, são as mentiras. É a enganação, porque não existia barreira moral para ele que o impediria de alcançar seu fim. E isso já demonstra como este personagem se trata de fato de uma desordem imensa dentro da ordem cristã, que era toda alicerçada na própria ideia de juramento, e por isso o catarismo era tão grave. Na boa-fé da boa-fé que se reconhecia aquele que jurava. Toda a sociedade medieval estava alicerçada nesses juramentos sagrados. E Frederico II era um homem que não tinha a menor dificuldade em cometer perjúrio diariamente, se fosse preciso. Tudo isso, essa ausência de limites morais já, portanto, o coloca, de algum modo, à frente dos seus contemporâneos na história. Este rei, este imperador, se parece muito mais com um governante moderno do que com um governante medieval. Frequentemente, se faz essa contraposição dele com São Luís, que foi seu contemporâneo. São Luís é o rei essencialmente medieval. Frederico é o rei moderno, antes do tempo. Bom, e Frederico II mentiu desde o início. E aqui entra uma outra faceta muito interessante e terrível desse personagem. Como Frederico II iria se entusiasmar por uma cruzada? Ele que, na sua corte em Palermo, na Sicília, ele que vivia ali mais como um déspota oriental do que como um rei cristão. Rodeado de sábios e de artistas muçulmanos, com as suas concubinas orientais que formavam um autêntico harém. Frederico II é um rei cristão, é um imperador coroado por um papa que sentia uma atração quase sentimental pelo Islã. Ele havia estabelecido relações de amizade verdadeira com o sultão do Egito, Camil. Trocava com ele embaixadas gloriosas, com presentes suntuosos. Ele chegou até mesmo a elogiar a instituição do califado em detrimento da do papado. Ele dizia que o califado era uma instituição, os califas eram descendentes de Maomé. Eu não me lembro exatamente quais as palavras, mas era um costume muito melhor dos muçulmanos serem governados por um descendente do profeta do que esse costume dos cristãos de elegerem quem quer que seja para liderá-los, ou seja, os papas, que
poderiam ser qualquer pessoa. Então, como que um islamófilo dessa natureza, que não tinha preocupações religiosas, que não se importava com a cristandade, iria se cruzar? As pessoas entendiam isso e sabiam que o único meio para fazer este homem entrar no navio com o exército para reconquistar Jerusalém seria se ele tivesse interesses pessoais nisso. E por isso o casaram com a herdeira de Jerusalém. Isabel, filha de João de Brienne, que nós íamos combater na Quinta Cruzada. 18 anos mais nova do que ele. Aí, quando ele se casou com ela, ele se tornava rei por direito de Jerusalém, aí sim ele decide partir. Foi somente por ambição que, para tomar posse de um reino que ele considerava dele, que finalmente em 28 de junho de 1228, Frederico II partiu de Brindisi para uma cruzada. Vejam, a situação beirava o paradoxo, os limites do paradoxo. Por quê? Eram cruzados comungados. Antes da partida, ele endereçou a todos os cristãos uma circular na qual ele denunciava a injustiça da sua excomunhão, denunciava a dureza do papado a respeito dele. E o Papa respondeu, dizendo que ele não era um cruzado, mas sim um pirata. O acusava de ter feito aliança com os infiéis. E disse que ele partiu para a Palestina com um exército insignificante, enquanto deixou na Itália tropas muito maiores encarregadas de atacar os estados pontifícios. E pouco depois, Gregório IX desligou todos os súditos de Frederico das suas obrigações e juramentos para com ele. Então foi uma cruzada excomungada. E o Papa tinha razão. A Sexta Cruzada, como ficou conhecida, não foi uma campanha militar, foi uma expedição política, a qual Frederico II utilizou de diplomacia para realizar os seus sonhos ambiciosos. Ele achava, como herdeiro dos Hohenstaufen, que ele deveria ser ele que reivindicava, portanto, a autoridade que os imperadores romanos um dia detiveram, ele queria ser senhor do Oriente, como também do Ocidente. Ele chegou em Acre, em 7 de setembro de 1228, e seu objetivo era reconquistar o reino de Jerusalém, mas as coisas não foram fáceis para ele, primeiro porque Gregório IX botou um grupo de franciscanos ao seu encalço, que assim que ele desembarcou em Acre, desembarcaram também e anunciaram para todo mundo que ele estava excomungado. Os grão-mestres Templário e Hospitalário receberam ordens do Papa de não obedecê-lo e por isso se recusaram a obedecê-lo. O patriarca de Jerusalém também não quis entrar em relação com ele, porque ele era um excomungado. Os barões de Jerusalém perceberam que se tratava de Jerusalém, aqui eu falo do que restou do reino de Jerusalém, que se tratava de um personagem ambicioso e vaidoso. Uma grande parte dos cruzados que ele trouxe com ele tomou rapidamente o caminho da Europa. Com os cristãos ele não se dava bem, mas com os muçulmanos se dava. E ele entendeu-se rapidamente com o sultão Al-Kamil, com o qual ele já correspondia, já havia trocado embaixadas de presentes e tal. E assinou com ele um tratado, o Tratado de Jaffa, em fevereiro de 1228. Perdão, fevereiro de 1229. Um tratado pelo qual ele obteve pacificamente a restituição de Jerusalém aos cruzados. Jerusalém, Belém e Nazaré.
pelos termos do tratado. Além disso, os muçulmanos iriam manter em Jerusalém a posse das mesquitas de Omar e de Al-Aqsa e teriam livre exercício do seu culto. Aos cristãos ficava proibido reconstruir as fortificações de Jerusalém e era firmada uma trégua de 10 anos, no curso da qual Frederico se comprometia a impedir qualquer ataque de príncipes do Ocidente contra o Egito. Frederico entrou em Jerusalém em 17 de março de 1229. Dirigiu-se no dia seguinte ao Santo Sepulcro para sua coroação, mas, como ele estava excomungado, não se celebrou nenhum serviço divino, o patriarca de Jerusalém se recusou a comparecer, ele mesmo se coroou e fez um discurso no qual ele declarava o seu desejo de se reconciliar com o Papa, de colocar o seu poder, de todas as suas forças a serviço da igreja, mas ninguém acreditou nas suas palavras. O patriarca de Jerusalém, que se recusou a entrar na cidade, lançou um interdito sobre o Santo Sepulcro e sobre Jerusalém. Em razão, segundo ele, das excessivas concessões do imperador aos infiéis. Bom, mas no final das contas o homem conseguiu recuperar Jerusalém. Por isso que, quando ele voltou para a Itália, Gregório IX decidiu tratar com ele. E após longas negociações, concluída novamente em Saint-Germain, em 23 de julho de 1230, Frederico II se submeteu à igreja em todos os pontos que determinaram a sua excomunhão. Todos. Declarando o reconhecimento da total soberania do Papa sobre os seus estados, garantindo todas as liberdades da Igreja, a liberdade das eleições eclesiásticas, a imunidade de todos os bens eclesiásticos, enfim. E em 28 de agosto de 1230, a excomunhão de Frederico II foi solenemente levantada. Este vídeo que você acabou de assistir do professor Lucas Lancaster é apenas um trecho de uma das 170 aulas já disponíveis na Escola de História da Igreja. Convidamos você a sair da superficialidade e estudar a sério conosco na escola. Clique no link aqui do lado para acessar o nosso site e fazer a sua matrícula.